Bom dia. A aula de hoje do sétimo ano nós vamos falar sobre classificação biológica e regras de nomenclatura. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de versos número 3 das questões 1 à questão 15. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, página 4 e página 5. Então, gente, quando a gente começa a falar de regras, né, de nomenclatura, de reinos, de todas essas regras que envolvem os termos científicos que nós vamos ver muito daqui para frente, a gente precisa entender o motivo pelo qual eles surgiram, o porquê que eles foram elaborados, né? Porque eles não foram elaborados simplesmente para que ficasse escrito bonitinho. Eles foram elaborados para que facilitassem o estudo, né, da ciência e também, principalmente, para evitar confusões que poderiam vir a surgir e que, na verdade, era muito comum de surgir no passado. Como, por exemplo, vocês já imaginaram se determinado cientista, pesquisador, descobrisse uma espécie lá no continente africano e um outro pesquisador descobrisse outra espécie lá no continente, enfim, aqui no continente americano? Naquela época, né, há décadas atrás, a gente tinha uma certa dificuldade de comunicação, não era como hoje. Então, até que essas informações se cruzassem, levava muito tempo, meses, às vezes até anos. Então, se essas duas espécies, esses dois pesquisadores tivessem descoberto a mesma espécie, eles poderiam dar informações, até nomear essas espécies de formas diferentes, e aí estava feita a confusão. Porque a mesma espécie teriam dois nomes distintos, porque dois pesquisadores descobriram, né, praticamente ao mesmo tempo, e aí deram um nome que lhes convia, né? Porque quando um pesquisador descobre uma espécie nova, ele tem o direito de dar o nome que ele deseja, respeitando algumas regras. E aí, para evitar esse tipo de confusão, vieram as regras taxonômicas, as regras de nomenclaturas, vieram as divisões taxonômicas. E essas divisões, elas não foram elaboradas assim, digamos que com tanta facilidade. Elas tiveram todo um processo, elas foram se aperfeiçoando até chegar na divisão mais, digamos que, aceita, né, mais perfeita, que é a que nós utilizamos hoje em dia. E aí, qual é essa divisão relacionada à divisão dos táxons, né? Linneu foi um grande pesquisador, ele dividiu, né, esses grupos e chamou de táxons. O que eram táxons? Eram grandes grupos onde seriam encaixados espécies, né, ou grupos de seres vivos, de indivíduos, que apresentassem características semelhantes. Obviamente que quanto mais nós subíamos a escala desses táxons, mais essas características iam se aperfeiçoando, iam se assemelharizando, né? E aí, quais são esses táxons? Hoje a gente tem 7 táxons, né? A gente vai começar com o grande táxon dos reinos, né? Que nós hoje temos 5 reinos, que nós vamos ter uma aula falando só dos reinos, mas já podemos adiantar quais são os 5 reinos. Nós temos o reino fungi, o reino dos protistas, o reino dos protozoários, o reino dos vegetais e o reino dos animais. Então nós temos esses 5 reinos. Aí dentro desses 5 reinos nós vamos ter essa grande divisão de indivíduos, que aí vai baixar um táxon e vai abranger o filo, ok? E aí dentro do filo nós vamos ter uma imensa gama de filos. Tem como a gente dizer quantos filos existem hoje? Obviamente que se a gente fizer um levantamento bibliográfico nós vamos conseguir, mas é praticamente impossível a gente ter conhecimento de todos os filos que existem, porque com certeza são centenas, se não milhares de filos, ok?
Depois de filos nós temos as classes, depois as ordens, depois famílias, gêneros e espécie. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que quando eu tenho lá, por exemplo, nós somos de que reino? Do reino animal. Os macacos são de que reino? Do reino animal. Então nós e os macacos somos do mesmo reino. E aí do filo, nós somos de que filo? Nós somos do filo cordado. Os macacos também são do filo cordado, ok? Nós somos de que classe? Nós somos da classe mamária. Os macacos também são da classe mamária. Então olha que interessante, até o terceiro taxon nós somos idênticos aos macacos. Né? Então nós também somos mamália, também somos mamíferos. E ordem? Os macacos são primatas. Né? E nós? Será que nós também somos primatas? Nós também somos primatas. Então a gente também se encontra na mesma ordem dos macacos. Então, olha como é interessante, de 7 táxons, em 4 nós estamos classificados dentro do mesmo táxon dos macacos. E aí depois vem a família, aí é onde a gente se divide dos macacos. Os macacos são da família dos pondígeos e nós somos da família dos hominídeos, tá? Então, é isso que vocês precisam entender, que é conforme as características semelhantes que vão se incluindo dentro desses grandes táxons, e aí a gente vai dividindo conforme essas características vão se distinguindo, ok? E aí, gente, além dos táxons, nós também, Linneu também elaborou as regras de nomenclatura, justamente para evitar que mais de um cientista desse nomes diferentes para a mesma espécie. E aí, para você nomear uma espécie nova, você tem que respeitar algumas regras. A primeira regra é: o nome sempre tem que ser latinizado. Você pode escolher o nome que você quiser, porém, ou você escolhe o nome já em latim, ou você tem que latinizar esse nome, ok? Primeira regra. Segunda regra, o nome tem que ser binominal. O que isso significa? Por exemplo, tem que usar Homo sapiens, tá? Tem que ter um nome e outro nome, 2 nomes, binominal. Por quê? Porque o primeiro nome se refere ao gênero daquela espécie e o segundo à espécie em si. Mas toda vez que a gente for falar o nome da espécie, a gente tem que falar os 2 nomes, o nome do gênero e da espécie para formar a espécie completa, Homo sapiens. Professor, por que a nossa espécie é Homo sapiens sapiens, trinominal? Porque nós somos uma subespécie. E aí, nós somos o sapiens sapiens. Então, nós somos o Homo sapiens sapiens, ok? Então, quando existe uma subespécie, são 3 nomes, trinominal. Mas a grande maioria são 2 nomes, tá? Vamos lá. Então, primeira regra, latinizar. Segunda regra, nome binominal. Terceira regra, a primeira letra do primeiro nome, do gênero, sempre tem que ser maiúscula, sem exceção. A primeira letra lá do segundo nome, ela sempre vai ser minúscula, com uma pequena exceção. Caso você escolha o nome de uma cidade ou o nome de uma pessoa para dar para aquela espécie, para homenagear, por ser um nome próprio, aí ela pode começar com letra maiúscula. Fora isso, começa com letra minúscula, ok? Quarta e última regra, o nome tem sempre que ser destacado. O que isso significa? Se eu escrever manuscrito, eu vou ter que sublinhar os 2 nomes. Se eu escrever digitado, né, se eu digitar no computador, eu tenho que escrever ou sublinhado ou, como na maioria das vezes, com aquela letra itálica que é deitadinha, ok? Então sempre destacar, beleza? Então vamos lá, gente. Antes de terminar a aula e pedir atividade devolutiva, eu quero falar uma curiosidade. Eu falei para vocês que nós temos o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lá no filo, hoje em dia, a gente usa filo para quando é espécies animais, porém quando são espécies vegetais, que a gente só vai ter isso no caso do reino vegetal, a gente não fala filo, a gente fala divisão,
ok? Mas isso é uma exceção e nem sempre também se usa divisão para reino vegetal. Em alguns livros vocês vão ver usando filo para reino vegetal, mas o normal é usar divisão, ok? Então vamos lá, nossa atividade devolutiva referente ao capítulo 2, né, a nossa primeira aula do capítulo 2. O que eu quero que vocês realizem? Eu quero que vocês escolham cinco espécies, tá? Pode pesquisar, não tem problema. 5 espécies, escrevam, tá? Dentro das regras de nomenclatura, respeitando as regras de nomenclatura, e me mandem. Pode ser qualquer espécie, animal, vegetal, enfim, qualquer espécie. 5 espécies, escreve respeitando as regras de nomenclatura e me manda. De preferência, digitado para que eu consiga ler com mais facilidade. Não podendo ser digitado, não tem problema nenhum, pode ser manuscrito, desde que esteja respeitando as regras de nomenclatura, ok? Então, gente, muito obrigado, até a próxima.